o projeto Ativa também, tá? Aí agora você tinha pedido, né, pra gente falar sobre o casarão também. Tem alguma coisa específica que vocês estão trabalhando sobre isso, que quer que dê um enfoque? Tem alguma orientação quanto a isso que vocês estão precisando? Beleza. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo bem? Sou o Tudo professor certo. Osíris de História. Prazer, eu sou o Rafael, monitor do parque. Prazer. Então, assim, a gente conhece um pouco da história do casarão, que ele é do período colonial, né? Que ele é um patrimônio histórico importante, tanto de São Paulo como do Jaraguá. Rayane, sim, deixa eu... Tá, beleza. Que a gente pode. Eu tô perguntando se vocês estão alguma coisa em específico. A gente pode falar do amplo, né? Falar em Isso. geral sobre o histórico ali do parque, né? Do casarão. Sim, é que a gente assim está desenvolvendo um projeto aqui na escola exatamente sobre patrimônio histórico, né? Sobre a história Tá. do Jaraguá, né? Ah, Então, legal. assim, relacionado a essa área de patrimônio, de memória, a gente quer saber o que pode ser falado a respeito, o que pode ser comentado. Ah, ótimo. Beleza, então. Que aí a gente. Estamos por dentro. Pode deixar então que a gente vai dar um empenho nessa área também, falar um pouco disso, tá? Beleza, é porque assim, a gente fez uma pequena pesquisinha, uma sala, e muitos alunos moram no Jaraguá, mas não conhecem o casarão, né? Com Então, eles têm um certeza. patrimônio desse, mas que não conhecem, né? Não sabem do valor que tem, né? Aham. Exato. Não, pode deixar que vamos apresentar, fazer a primeira apresentação então para eles. Obrigado, viu? Por nada, tamo aí para auxiliar o que puder, tamo aí. Beleza. Só aguardar também que meu colega ainda tá para entrar. Esse horário a gente pode chegar até que horas, professora? Tá, tem até as 4. Ah, ótimo. Hoje vamos que vamos ter conversa então. Tá ótimo. Deixa eu já comunicar a ele aqui, mandar mensagem. Eu tô olhando para baixo porque meu celular tá com as mensagens na tela aqui do PC, eu não consigo ver. Só para já não estranhar, tá? Que tô olhando aqui no celular. Vou falar aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho aí até entrar mais pessoas para a gente dar início. Vamos que tem bastante coisa pra gente falar. Professora Milena dando o ok, a gente já começa. Certo?
tem um pessoal aí, então. Bom pessoal, hein? 11 professores no presencial. Todo mundo tomando cuidado aí, hein, pessoal? Por favor. Todo mundo de máscara, álcool. E é isso aí. Para passar, que em breve passa. Em breve todo esse inferno passa. Bom, só para já situar quem já está entrando, eu sou o Rafael, estou junto aqui com meu colega Patrick, que já se apresenta também. Nós somos monitores do Parque Estadual de Araguá. Vamos estar fazendo atividade com vocês. Professora deu start, Patrick, bora lá. Só um momentinho que tive um problema com o áudio. Já deu início. Então, sem problema. Tá a equipe de Ciências Humanas e Sociais e suas tecnologias acompanhando no horário de ATPCA. É isso aí, tamo junto, pessoal. Professora Daisy, que matemática. Estamos com quantas pessoas na sala agora? 18 pessoas, né? Vamos que vamos. Eita, acho que caiu do Patrick. Bom, gente, então eu vou dando um start aqui enquanto o Patrick retorna, probleminhas técnicos, né? Todo mundo sabe como que tá difícil o momento. Voltei. Opa, ótimo. Tava falando que esse momento aí todo mundo tem paciência aí que as tecnologias não entendem que a gente está em pandemia e às vezes elas não ajudam, né? Falhas que fazem parte. Mas vamos. Certinho. Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, começar me apresentando, né? Boa tarde. Meu nome é Patrick e hoje, junto com o Rafael, que talvez já deva ter se apresentado, né? A gente vai estar conversando um pouquinho com vocês, né? Então, para começar, qual que é o motivo da nossa vinda de hoje, né? Estamos celebrando um evento chamado Semana do Meio Ambiente, que ocorre durante todos os anos no início do mês de junho, né? Ao qual a gente traz para debate alguns temas importantes. E o tema trazido esse ano é o ecocidadão, né? Acho que talvez seja um termo novo para muitos aqui, né? Talvez a maioria já não tenha escutado. Mas vocês já devam ter uma noção do que é um cidadão, né? Com os princípios de cidadania, né? E o ecocidadão não foge muito. Então a gente vai estar trazendo para debate esse tema hoje, vocês vão entender um pouco melhor, mas bom. Pode passar, Rafa. Pode passar, desculpa que o áudio tá dando umas aceleradas aí, viu, Patrick? Pode. Sério, puxa, tentar. Talvez seja algum problema com o Wi-Fi. Mas vamos lá, se tiver com algum problema também, você vai me avisando aí. Beleza? Beleza, vamos que vamos. Então vamos lá. Então, pessoal, hoje, infelizmente, só pôde vir eu e o Rafael aqui separar esse momento para estar com vocês, né? Mas nós temos outros colegas também que fazem parte da nossa equipe, né? De educadores ambientais, né? São eles o Eric, a Raquel e o Maurício, além de mim, né?
Patrick e o Rafael, né? Juntos nós compomos o Núcleo de Educação Ambiental do Parque Estadual Jaraguá. Talvez alguns de vocês já até se familiarizem com algum desse rosto, né? Pessoal aqui que já conhece o parque, tem o hábito de visitar, né? Em algum momento pode ter se deparado com algum de nós, né? Então, talvez a gente já tenha algum contato aí anterior a hoje mesmo, né? No caso. E é isso, a gente vai estar... nossa vinda de hoje, né? É justamente para tratar... para vocês aprenderem um pouco mais sobre o parque, né? Então, vamos começar apresentando o parque em si, né? Com algumas informações, algumas curiosidades que vocês podem não conhecer tão bem, ou até mesmo descobrir hoje. Em seguida, partiremos sobre a definição do ecocidadão, né? E por que devemos ser ecocidadãos, né? Como que isso influencia na nossa sociedade, né? Esse papel acaba sendo, como posso dizer, influenciando no nosso meio ambiente, né? Então vamos lá. E no final, né? A gente vai apresentar, trouxe para vocês uma surpresinha, né? Que acredito que vocês vão gostar, né? Acreditamos que seja um início dessa jornada ecocidadã. Beleza? Pode seguir. Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre o parque, né? O Parque Estadual Jaraguá, caso vocês não saibam, ele é definido como uma unidade de conservação de proteção integral. E o que quer dizer essa classificação meio complicada, né? Significa que todos os recursos encontrados no parque, eles são protegidos por lei. Então, existem algumas regras específicas que tratam justamente da proteção desses espaços como um todo, né? Então, nessas 3 imagens, a gente pode apresentar para vocês um pouquinho do que a gente protege enquanto uma UC, né? Uma unidade de conservação. A primeira delas é uma foto da Trilha da Bica, no qual no final dela a gente tem acesso a uma pequena queda de água que vem de uma das nascentes do parque, né? Então, apesar de termos uma área relativamente pequena, né? O parque ele tem 492 hectares, cada hectare, 1 hectare corresponde a um campo de futebol, então nossa área total é equivalente a quase 500 campos de futebol, né? A princípio isso parece um número enorme, né? Porém, em comparação ao que era as áreas verdes antes, né, de ter intensas atividades humanas, essa área era muito maior. E o que a gente tem hoje são pequenos fragmentos que conectam uns aos outros, né? O Parque Estadual de Araraquara, caso vocês não tenham conhecimento, ele compõe o Cinturão Verde da Biosfera, Cinturão Verde da região metropolitana de São Paulo. Então, o Parque Estadual da Cantareira e o Parque Estadual do Juqueri, né, são importantes elementos desse cinturão. E na segunda imagem a gente pode ver o famoso Pico do Jaraguá. Saibam, né, é o ponto mais alto natural da cidade de São Paulo, com 1.135 metros de altitude, o que significa que não existe nada além do pico, né, que esteja mais acima. A gente é o ponto mais alto. Vocês podem ter essa noção quando visita o parque e vai até os mirantes. Onde a gente pode apreciar, ver um pouquinho não só da cidade de São Paulo, assim como cidades da região metropolitana, né? E às vezes até em dias mais limpos a Serra do Mar, que é aquela cadeia de montanhas que a gente desce quando vai para o litoral, né? E chega até a praia. E por último, algo que está diretamente interligado ao pico, né? É um fenômeno meteorológico que a gente chama de mar de nuvens. Então, justamente pela altitude, em épocas como o outono que a gente está passando agora, né, a gente às vezes consegue visualizar esse fenômeno muito interessante, que literalmente acabamos ficando acima das nuvens. Beleza? Pode seguir. Agora, uma definição um pouco mais digamos que complicadinha do que é uma unidade de conservação, né? Então eu vou ler para vocês um trecho de uma lei, né, do que define uma unidade de conservação, né? Então vamos lá.
são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Próximo slide. Ah, Patrick, mas você falou aí, não entrou nada na minha cabeça, né? Foi um monte de abobrinha que não me disse nada. Então, para a gente tentar explicar de uma forma mais simples, né, e traduzir todas essas palavras complicadas que eu acabei de falar, né, vamos, então, prestar atenção nesses detalhes, né, com alguns importantes personagens, os protagonistas que protegemos nas OCs, né? A primeira delas representada pela fauna. Então, nessa imagem, vocês podem ver o tucano do bico verde, que é uma espécie de ave, né, das várias que a gente encontra no parque, né, e ele é só mais um personagem das centenas de espécies que encontram-se protegidas no Parque do Jaraguá, né. Eles são importantes para manutenção da flora, que é constituída pela vegetação, ao qual podemos observar na segunda imagem. Essa foto que vocês estão vendo é do pau-jacaré, que é uma espécie nativa de Mata Atlântica, né? Então, o parque também ele compõe uma flora bastante diversificada e com várias espécies nativas de Mata Atlântica e Cerrado, que são dois biomas que a gente tem presente no espaço do Jaraguá, correto? Na terceira imagem a gente pode ver outra imagem de um outro curso de água que a gente encontra lá no parque também, né? Que vem de uma das nascentes. Ao todo temos 4 nascentes que se encontram protegidas no parque. Acredito que talvez vocês devam conhecer o córrego do Ribeirão Vermelho, né? E por curiosidade, esse córrego ele acaba cortando uma parte do nosso parque também. Inclusive, nessa parte aí, ele encontra-se limpo. Ele acaba é um dos afluentes do Rio Tietê, né, nos braços que a gente chama os braços do Tietê, e antes dele chegar naquela parte onde já está poluída, a parte que corta o parque ainda está limpo por estar bem próximo à nascente. Ele nasce numa comunidade bem próxima ao parque, que era a Chica Luísa, caso vocês, pessoal que mora aqui na região, deve conhecer já, está familiarizado, né? E a gente não tem essa imagem no slide, né? Mas como a professora Milena tinha dito mais cedo, olha, o Rafael fez a boa e trouxe uma fotinho pra gente aí. E mais um elemento importante de proteção do nosso espaço, que é o casarão Afonso Sardinha. Caso vocês não tenham conhecimento, o Jaraguá, o Pico do Jaraguá como um todo, ele tem uma parcela bem significativa da história não só de São Paulo, mas do Brasil como um todo. O Afonso Sardinha, que dá nome ao monumento, né, ele foi um bandeirante que se estabeleceu na região, né, e foi o responsável a investigar a presença de ouro na região. Então, há cerca de 4, 5 séculos aproximadamente, né? Foi quando ele se estabeleceu na região e foi ele um dos pioneiros na existência, na exploração do ouro no Brasil, né? Então, foi ele que constatou a presença desse ouro e se estabeleceu na região e acabou exercendo esse domínio. E esse ouro que a gente está falando para vocês é chamado de ouro de aluvião, que é aquele ouro que vinha no curso dos rios, e os escravos, as pessoas escravizadas, né, pelos bandeirantes, eles, com o auxílio de um instrumento chamado bateia, utilizavam dessa forma para extrair o ouro vindo do curso dos rios, né? Eles não vinham naquele formato de pedra, assim, que a gente costuma ver mineralizado nas rochas, né? Eles vinham no curso dos rios em formato de pó. Então, os escravos, eles trabalhavam arduamente para conseguir obter uma quantidade significativa do ouro no local, né? Rafa, quer complementar um pouco dessa parte? Sim. Então, o professor Osiris, ele falou, né, que na escola está desenvolvendo projeto sobre patrimônio, né? Esse casarão, pessoal, para quem não conhece, ele é datado de 1580 e ele foi tombado, né, pela Unesco como patrimônio da história, né, da humanidade. E é a mesma construção desde então. A única coisa que se altera nesse espaço, fora a questão de tinta, né, tal, são as telhas, né?
Porque as telhas, não sei se vocês já ouviram da expressão feito nas coxas, eram telhas muito disformes, porque eram feitas literalmente nas coxas dos escravos, né? Então pensa, cada pessoa tem uma coxa de um tamanho, certo? Tem duas coxas, né? Tem duas pernas. Então tem coxas de tamanho diferente. Várias telhas, né, feitas nas pernas dos escravos tinham formatos diferentes. Então, ao longo do tempo foi necessário trocar o telhado do casarão, mas de resto a estrutura permanece a mesma, né? E o que é essa estrutura? Ela foi construída com uma técnica chamada taipas de pilão. Consistia em duas ripas de madeira, taipas, né, duas taipas, onde eram despejados barro, folhas secas, tripas de animais, sangue, tudo isso era macetado por pilões. Por isso o nome taipas de pilões, né? Taipas de pilões, taipa de pilão. E assim, vamos falar assim, até uma luta, uma resistência ao casarão se manter ali, né? A gente tem uma equipe de manutenção do parque que faz a higienização dele, apesar dele ser fechado para visitação pública, porque é a mesma estrutura desde 1580, certo? Então, para você, como é um patrimônio tombado, né, você não pode fazer uma reforma nele. O que você pode fazer é um restauro. O restauro, a pessoa tem que reproduzir a mesma técnica que foi utilizada para a produção, né, para a confecção desse casarão, para manter ele o mais idêntico do original possível, né? E esse processo ele já foi aberto, pedido, né, de restauro para o casarão, só que não houve profissionais capacitados, né, com as técnicas específicas interessados nessa obra, né? Então, por conta disso, o casarão é fechado para visitação. Tem risco de desabamento, né? O chão tá disforme. É uma coisa triste, mas que a gente o jeito da gente manter ele fechando, né, para visitação. Mas pelo menos a gente pode observar e ver como que era, né? Imaginar como era na época. Eu só acabei pegando só essa imagem, mas tem um outro ângulo do casarão que você consegue ver a distinção, né, dos espaços do casarão, onde essa parte que a gente está vendo seria o equivalente à Casa Grande, né, onde ficavam os portugueses, ficavam os senhores, né, a família. Se não me engano, são mais de 30 ou mais de 20 cômodos, né, nesse espaço aí. Parece pequeno, mas tipo, cabe muita coisa aí dentro. E na parte de baixo, que aí a gente não tem visão, ficava o equivalente à senzala. É interessante a gente, se vocês tiverem a oportunidade de visitar um dia lá e observar, uma coisa que eu gosto de comentar porque é uma coisa que impacta muito, né? Vamos imaginar na temperatura de como que deve ser de noite lá no parque, né? De noite lá, como muita vegetação, o clima é bem frio, o tempo é bem frio. Quando você pensa isso anos atrás, centenas de anos atrás, que não tinha cidade, né, que era mais vegetação, então a gente consegue imaginar que de dia era um calor muito grande, né, por conta de ser um clima bem úmido e quente, e de noite caía muita temperatura. Desse ângulo, vocês conseguem notar alguma chaminé? Quero que pelo menos uma pessoa responda aí. Alguém responde aí, porque só a gente falando aí... Vamos participar, pessoal. Alguém vê alguma chaminé aí? Ó, a Raio, né? Raio, Ariel falou que não. Exatamente, não tem chaminé. Sabe por quê? Pensa, como que vai fazer então de noite? Vai esquentar? Vou ligar o aquecedor? Naquela época não existia isso, não existia energia elétrica, não existia coisa, era lareira. Só que não tem chaminé, para onde que a fumaça sairia? Eles morreriam asfixiados, né? Então não tem chaminé, não era por lareira. Como que eles eram aquecidos por noite? Eu falei que a parte que seria o equivalente à senzala, né, onde os escravos
dormiam, comiam, defecavam, ficavam presos, ficavam na parte de baixo. Era muita gente, muita gente. O calor humano produzido por esse monte de escravo subia para casa, né? Quando vocês veem em física a questão de convecção, né? Se não me engano. Questão de termodinâmica, né? O calor sobe. E esse calor gerado pelos humanos, né, pelos escravos que ficavam embaixo da casa, era o suficiente para aquecer os portugueses na parte de cima de noite. Então, eu acho muito interessante falar isso, ainda mais que vocês estão estudando patrimônio histórico, né, e cultural, porque a nossa cultura é uma cultura muito pesada, né, muito triste e violenta. Então, você vê que os seres humanos eram utilizados como objetos, né, como fonte de calor para o pessoal ficar bem lá em cima, né? E a gente tem o casarão aí em pé até hoje para a gente ver como que foi a nossa história foi formada, né, o nosso passado, e é importante a gente entender isso para que os mesmos erros não sejam cometidos, né? Porque a gente sabe que é um erro, né? O que foi feito com os índios primeiro, depois com os escravos vindo da África, né, do continente africano, foi uma história muito triste, pesada, violenta. Então é muito importante a gente conhecer isso, beleza? Só queria fazer, a gente só deu esse parênteses aí. Agora vamos voltar ao tema principal, né? E é isso aí. Vamos lá. O que você proporciona para vocês? Mas vamos lá. Algum professor aí da área de humanas tem alguma pergunta a fazer? Sirva até mesmo de curiosidade para os alunos. Professor Osiris, tá Oi, ok? oi, você está me Pois ouvindo? não, professor Tô sim, Osiris? tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. Você falou que existe um projeto que foi aberto de restauração, mas que não foram encontrados profissionais capacitados, né, para poder realizar esse restauro. Mas existe, assim, alguma ideia de prazo, de quando será possível fazer esse restauro? Já existe alguma estimativa de tempo para isso? Eu acho que o Patrick pode saber mais, eu acho, sobre isso, assim, por tempo de parque. Então, Pode falar, a Patrick. gente já tem esse processo aberto, né? Mas infelizmente a gente ainda não tem como prever isso, né? Então tem alguns pareceres mais burocráticos que tem que se passar até que a gente consiga estimar uma data, né, de reabertura desses espaços, né? Às vezes, em alguns eventos, a gente até consegue abrir um cômodo ou outro que está em melhores estados de conservação, né? Mas, como o Rafa disse no início, o casarão ele não tem mobília, não tem, se encontra vazio no momento. Então, Isso eu não cheguei a a comentar. conexão, né, de restauro do Deu uma cortada aí no tem que seu passar áudio. primeiro na redação, né? Sim. Deu uma cortada aí no teu áudio. Mas é que eu não comentei, né, isso sobre Pode a falar. mobília. Que essa questão da mobília não existe porque parte foi doada ao Museu Nacional, né, o museu do Rio de Janeiro que pegou fogo, inclusive, né. É muito triste ver a história do Brasil pegando fogo, né, foi triste aquele cenário. Parte foi furtado quando, né. O casarão, ele funcionou como o primeiro albergue da juventude, onde o pessoal podia dormir lá, né? Era um abrigo, né, para o pessoal, para viajantes. E nessa época não havia um controle, né? Então muita gente acabava furtando os itens, né? Então é triste, né? Ver como também o desrespeito à história acontece, né? O egoísmo das pessoas em querer ser proprietária de um objeto que faz parte da história de todo mundo, né? Deve ter itens perdidos por aí na casa de algumas pessoas, a gente nunca vai saber.
Infelizmente, a gente sabe É isso, então, como o brasileiro, entre aspas, valoriza a cultura, né, do seu país. É, Só mais uma pergunta. exato. A gente sabe que já foram realizadas escavações na região aqui do Jaraguá, escavações arqueológicas. Vocês recebem muitos pedidos de universidades para escavações, para outros tipos de pesquisas acadêmicas, tanto no entorno aqui do parque como no próprio casarão? olha, até onde eu Então, sei. pode falar. Pode falar, pode falar. Não, é que no caso, como o parque hoje ele é definido como uma entidade de conservação, qualquer atividade desse âmbito já teria justamente esse barramento aí, né? Além disso, o que estima-se é que todo esse recurso que era extraído, né, ele hoje não existe mais. Até mesmo a gente tem uma réplica do tanque de lavagem de ouro que não que encontra-se o natural encontra-se soterrado, mas foi feita essa réplica justamente para um elemento pedagógico, foi feito em parceria até com a USP, né? E esse local, né, era justamente onde eles realizavam a atividade. Inclusive o curso de água que passava centenas de anos atrás já nem existe mais nesse mesmo espaço, né? Então, existem os boatos, né, os rumores de que tem barricas soterradas, né? Os próprios bandeirantes soterraram algumas barricas de ouro, mas infelizmente isso daí é algo que a gente vai ficar só na especulação, né? Aqui, ó, eu peguei para vocês rapidinho aqui. Essa daqui é a réplica do tanque de lavagem de ouro. Ele fica do lado lá do casarão. Inclusive, uma coisa interessante de comentar, a gente, para somar, né, nesse roteiro pedagógico do histórico do Brasil colonial, né, foi plantado do lado aí, ali próximo a essa escadaria à esquerda da imagem, uma muda de pau-brasil. Foi cultivada lá no parque, né, e que aí a gente também pode utilizar como material pedagógico, né, mostrar uma espécie de árvore muito famosa na nossa história, né, e que existe muito pouco, muita pouca gente, né, conhece essa árvore presencialmente, né. Só comentando. Não, muito bacana, assim, é muito interessante porque o pau-brasil foi o primeiro item, né, explorado economicamente pelos portugueses aqui, né? Quando a gente tem um Com parque certeza. desse do início da colonização, parece que em pleno século XXI nós temos Legal. parte da história do século XVI ali registrada, né, como se fosse parada no tempo, assim, é muito, muito interessante, né? E é interessante que todos conheçam essa história, né? Sim, sim, com certeza. Certeza. Ó, é legal que a professora Milena comentou aqui que em breve vai ter uma muda de pau-brasil na escola de vocês, ó. Muito legal, muito legal. Bacana. Muito Bom, obrigado. vamos lá, Então vamos vamos lá. continuar, porque senão... Tá, a gente fala um monte de coisa, né? E a gente centraliza uma questão aqui para vocês, né? Mais como uma reflexão, né? Então, a gente sabe que por conta do atual contexto, né? A gente está impedido de ter esse contato direto com a natureza, né? Em espaços como o Parque Estadual do Jaraguá. Mas vamos voltar um pouquinho às nossas lembranças de visitar esse espaço, né? As áreas verdes. Então, procure trazer essas lembranças de volta e pense naqueles animais que você não tem o hábito de ver todo dia, né? As plantas que em determinadas épocas florescem traz uma beleza exuberante que acaba por enfeitar mesmo o parque, né? E some isso, as suas atitudes nesses espaços, né? Reflita se você uma pessoa que realmente cuida e zela pela conservação e manutenção desses espaços, né? Você é daquele tipo de pessoa que guarda seu lixinho para ser descartado no lugar correto ou é aquela que descarta no meio ambiente, né? E tá pouco se importando a isso. Então cabe essa reflexão para justamente a gente chegar no ponto que a gente quer, né? De que se você é uma pessoa, um ecocidadão de fato, né? Para a gente exercer essa mente ecocidadã. Então a gente pontua logo
diretamente essa questão, né? A gente abre agora um espaço para vocês estarem falando. Até agora só eu e o Rafa, com os professores acabaram comentando também, mas é O pessoal importante que vocês interajam com a gente. pode ser Tem o por chat. mensagem também. Eu vi que 4 pessoas interagiram aqui com a gente pelo chat. Pode mandar pergunta aí se tiver, pessoal. Se quiser abrir o microfone também para falar, tamo aí. Com certeza. E eu peço só que nesse momento vocês se atentem um pouco à pergunta, ao tema que a gente está trazendo, né? No final a gente promete abrir um espaço para que vocês possam fazer perguntas gerais, mais amplas, né, em relação ao parque, mas se vocês puderem fazer perguntas em relação ao tema, né, ao ecocidadão, a gente priorizaria nesse momento, né? E aí é isso, ó, gente. A primeira pergunta é isso. Para vocês, o que é ser um ecocidadão? O que vocês imaginam que pode ser? O que está relacionado? O que deve ser um ecocidadão para vocês? Tempo. Boa tarde. Boa tarde. Sou eu, Júlio César, professor novamente. Oi, Júlio. Bom, professor Júlio. Respondendo à pergunta de vocês, tem uma coisa bem simples que todos nós podemos fazer, que muitas vezes não lembramos. Só de levar uma sacola retornável ao mercado já é uma forma de você ser um ecocidadão. Né? Só de você ter uma sacola, simplesmente aquela que você leva ao mercado todo dia e faz sua compra. Eu sei que nem todo mundo é possível. Às vezes te pega de surpresa na rua, você passa no mercado e você necessita comprar aquela bolsa. Mas o fato de você ter aquela sacolinha que a mãe da gente usava há muitos anos, quando ia à feira, isso já é uma demonstração de ecocidadão. Com certeza, com certeza. Isso, o Davi colocou aqui somando, reduzir o uso de plástico, né? Tá nesse sentido. Então, nessas pequenas coisas que a gente acha que é bem simples e que não dá muito valor, é a maneira que você tem para demonstrar isso e pôr em prática. Tá bom? Sim, com certeza. Eu vi ali outra mensagem falando de reciclar em geral, né? Eu trago até, foi uma coisa um insight que me veio aqui na cabeça, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa notícia, né? Mas no ano passado, não sei se é um dado do ano passado ou do ano retrasado, o Brasil ele se tornou pioneiro na reciclagem do alumínio. Se eu não me engano, mais de 99% do alumínio que foi produzido, ele foi reciclado. Então, é importante a gente trazer esses dados também, que apesar da gente estar andando a passos lentos, né, a gente está aprendendo aos poucos, né, com o acesso à informação, a ter o desenvolvimento dessa mente cidadã, né, de ser ecocidadão, né, um ecocidadão ativo. Então é um motivo de se celebrar. Poxa, em caráter global, no mundo todo, somos o país que mais recicla um resíduo que tempo atrás não era tão valorizado e que isso gera uma fonte de renda para diversas pessoas, né? Consigam sobreviver com isso. Mas a gente não pode esquecer dos outros materiais também, né? Eu tô gostando aqui das respostas que estão mandando no chat, ó. Primeiro a da Rai, né? Não vamos esquecer que cuida da natureza, legal. Aí o Davi falou, somando com o que o professor Júlio comentou, de reduzir o uso de plástico, Gustavo, reciclar em geral. A Nicole colocou, alguém que tem consciência dos problemas ambientais atuais e tenta ajudar. Muito bom ponto. A Anne colocou, ecocidadão é a pessoa consciente que tem busca de qualidade de vida no planeta Terra. 2 ótimos pontos. Eu gostei que vocês colocaram essa palavra, as duas colocaram essa palavra, consciência. Vamos ver mais um pouco? Eu achei ótimo por conta disso, ó, já foi um spoiler. Vocês estão no caminho certo, gente. Então, assim, envolve cidadania, porque o ecocidadão é aquele indivíduo que sabe, entende e segue as orientações conforme Constituição, tratados e leis vigentes, assim como o Patrick falou sobre a unidade de conservação.
existe todo o regimento legal, né, para a unidade de conservação, assim como existe para todo o meio ambiente, né? Então, já existe definido o que pode e o que não pode fazer. Então, o ecocidadão é aquele que está ciente disso, tem consciência, como vocês colocaram, sabe que as ações que a gente faz causam impacto no meio ambiente ao seu redor, né, à sua volta. E é sensibilizado, né? Ele quer mudar, o ecocidadão quer mudar o agora para garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Como vocês colocaram aqui, ó, que busca qualidade de vida no planeta Terra. Isso é questão do meio ambiente, expressa o desejo de ter o direito a um lugar ambientalmente saudável. E isso, voltando na cidadania, o que é ser um cidadão, né? Cidadão é ter consciência e exercer seus direitos e deveres. O ecocidadão tem a mesma coisa. Você tem seus direitos, mas você também tem seus deveres. O direito de um lugar ambientalmente saudável vai depender dos seus se você vai agir com seus deveres, né? E aí agir com responsabilidade, ter orgulho de proteger e preservar os recursos pelo bem de todos. Não que nem a gente estava fazendo um parênteses com a questão do casarão. Não é tipo, eu vou levar esse item para minha casa porque eu me orgulho desse lado da história e eu quero ter para mim. Não. O certo seria, nesse paralelo, vou deixar esse negócio aqui, esse item aqui, porque eu me orgulho dessa parte da história e eu quero que todo mundo conheça. Então seria uma coisa assim, vou proteger a natureza para que todo mundo tenha acesso a isso. E eu tenho orgulho de proteger isso. E como que a gente faz toda essa transformação, né, da pessoa ter consciência, ter a sensibilização, ter a responsabilidade? Através da educação ambiental. Como o Patrick comentou mais cedo, né, nós somos educadores ambientais, nós monitores do parque, nós somos do núcleo de educação ambiental do parque. E é o meio que a gente usa para transformar as pessoas, né, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível para ter o conhecimento da importância da natureza para a gente, né? E assim espera-se que as pessoas mudem atitudes, né? Melhorem algumas atitudes, o que for possível para garantir um futuro da natureza, que a natureza tem um futuro para as próximas gerações, né? Então é isso, proteger nosso planeta é proteger a vida. E é uma luta, né? Você faz parte dessa luta. Principalmente a gente agora, né, ultimamente, anda vendo muita notícia a respeito do período, né, dos problemas ambientais que a gente anda passando. Então, como não lembrar, né, daquele dia onde 3 horas da tarde em São Paulo já era noite, devido às fumaças que chegavam até aqui, a fuligem, né, que chegava até aqui, que quando a Amazônia, o Pantanal pegou fogo, né, quando colocaram fogo no Pantanal e na Amazônia, é uma luta, né, a gente proteger esses lugares, né, esses ambientes, proteger a natureza. E cada um tem a sua parte, né? A gente não precisa pensar tão longe, né? Tão proteger a Amazônia, mas a gente está aqui em São Paulo, como que a gente vai proteger o lugar lá no norte? A gente pode já partir daqui, né? A gente também está em um bioma de risco, né? Que é a Mata Atlântica, que é um dos biomas que foi mais prejudicado desde o começo da história do Brasil, né? O que o Patrick comentou também no começo, né? Sobre o tamanho do parque em relação ao que era originalmente, né? E cada vez mais suprimido, né? Pela civilização. Então é um dever nosso proteger, né? É uma luta nossa proteger. E quais que são os problemas que a gente passa, né? Fora isso que a gente falou sobre queimada de floresta, o avanço do agronegócio, né? Passar a boiada nas florestas, né? A gente pode pensar mais perto. Por exemplo, a falta de saneamento, que você libera esgoto, resíduos contaminados, né, em recursos hídricos que poderiam ser fonte de água potável para regiões, né? Então não tem nem o saneamento básico.
O exemplo disso, como o Patrick também deu uma comentada, do Ribeirão Vermelho, que dentro do parque ele ainda está despoluído. Agora, chega em certa região, aí ele já é liberado esgoto direto, né? Então isso já causa um prejuízo. A questão das queimadas, que é uma coisa muito delicada, ainda mais agora, nesse período de estiagem que a gente está, né? Que é o período que diminui a quantidade de chuvas, o tempo fica mais seco. É um período que é muito comum a gente ver pessoas soltando balão. Balão é crime, gente. Soltar balão é crime. Se você vê alguém soltando balão, denuncie. Porque o balão é um item, né, um objeto que não tem controle. Você não sabe aonde ele vai cair. Ele pode cair em cima de uma casa, fazer essa casa pegar fogo. Ele pode cair no meio do mato e causar um incêndio que vai ser difícil de controlar. Eu falo isso porque no Parque Estadual de Araguá, vocês já devem ter visto notícias sobre incêndio. Tem dois grandes fatores de causa de incêndio no parque. Um é balão, então cai balão por lá ser o ponto mais alto da cidade. Aí, às vezes, por corrente de vento, ele acaba caindo no território do parque, e na parte alta do parque tem o bioma de cerrado de altitude, né? Então, é um bioma mais propício para pegar fogo. Então, aí pode alastrar e ser difícil de controlar, né? Fora também a questão de pessoal que acende vela para fazer oferenda religiosa, né? Fazer suas preces e tal. Às vezes a pessoa vai com uma boa intenção, né? Quero rezar, quero falar com Deus, quero fazer sei lá o quê. Mas aí acaba tendo um impacto gigantesco para o ecossistema local. Fora isso, a questão do descarte incorreto de lixo, que a gente comentou também, né? Tudo isso a gente tá próximo da gente. Essas coisas a gente já pode tomar mais atenção, né? Correr atrás, fazer não acontecer, né? Vamos pensar assim. Então, pensando principalmente nessa questão do desmatamento, a Amazônia e o Cerrado são mais de 96% do desmatamento no Brasil. Eu citei, né, da Mata Atlântica, que é um dos biomas mais impactados, só que atualmente o Cerrado e a Amazônia andam sendo muito impactados, por quê? Avanço de agronegócio, principalmente, né? Eu vi que a professora comentou aqui sobre o consumo consciente. O consumo consciente está extremamente ligado com isso, né? Porque o desmatamento, a gente sabe que a maior parte do desmatamento é para o avanço, né, do agronegócio, porque aumenta a demanda de carne, aumenta a demanda de soja, então eles buscam aumentar suas plantações. E existe técnicas agroflorestais que você não precisa desmatar para produzir em grande quantidade, mas mesmo assim é um grande problema que a gente passa, né? E a gente sabe que a Amazônia é o grande filtro, principalmente do Brasil, né? A gente tem que tomar cuidado com os termos, que tem gente que fala que a Amazônia é o grande pulmão do mundo, e não é bem assim, porque a Amazônia não produz o oxigênio puro que a gente respira, mas ele limpa. Como? Através da fotossíntese. Então, absorve o gás carbônico, libera o oxigênio. Esse gás carbônico que estaria presente na atmosfera fica retido nas plantas. E isso faz com que seja produzido uma massa de ar mais limpa, né? Essa massa de ar mais limpa também é rica de água e gera o que a gente chama dos rios aéreos, né? Rios flutuantes, que são a nossa principal fonte de abastecimento dos recursos hídricos da região sudeste e sul do Brasil, né? A chuva que cai aqui em São Paulo, ela é transportada da Amazônia para cá, vamos colocar assim em termos bem amplos, né? E com o desmatamento, com a queima desse bioma, a tendência é que diminua a chuva na nossa região. E a gente percebe que isso está para acontecer, né? Tem vários institutos, o próprio governo está alertando sobre o risco de escassez de chuva, do risco de escassez energética. Por quê? Se você diminui a chuva, você diminui o volume de água. Principalmente em São Paulo, né? Vou usar o exemplo de São Paulo porque é onde a gente vive.
nossa energia elétrica ela é gerada através de represas, né, de usina hidrelétrica. Se você não tem nível de água suficiente, a energia tende a baixar, a quantidade de energia. O consumo fica mais caro, e agora, ainda mais em tempos de pandemia, onde a maior parte da população tende a ficar em casa, né, tem um consumo gigantesco de energia, então é uma grande demanda. Para uma baixa quantidade de energia, já estão avisando que a gente vai ter uma crise energética no Brasil, sabe? Então, todas essas coisas, a questão do consumo consciente e tal, tá tudo interligado. Desmatamento, aí voltando, né, o que a gente está falando sobre o desmatamento. Se não me engano, esses dados são de 2019. O Brasil perdeu 1.128.708 hectares de vegetação nativa em um ano. Lembra que o Patrick falou, o parque ele corresponde a aproximadamente 500 hectares, né? Que cada hectare corresponde a um campo de futebol. Olha o tamanho da área que a gente perdeu de vegetação. Essa área corresponde a 8 vezes aproximadamente a área de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então vamos pensar no tamanho da cidade, que demora mais de 1 hora da gente atravessar a Zona Norte para a Zona Sul. Imagina isso 8 vezes. Tudo de árvore é o que a gente perdeu. Então, a gente tem que ficar atento nessas perdas, né, para não correr os riscos, né, e para garantir o futuro para as próximas gerações, né. Temos que tomar muito cuidado, ainda mais nos tempos atuais, né, que, enfim, vamos partir para esse lado. E quais são as formas de degradação? Fora o desmatamento, que a gente já conversou sobre o impacto, né, além desse impacto que a gente comentou, também tem impacto para as espécies de animais, né, para o ecossistema em geral na região. A gente viu na queimada, no desmatamento no Pantanal, como que ficou os animais, né, que pegaram fogo, que ficaram todos machucados, né. É um impacto muito grande. A questão do efeito estufa, então fora também a própria queimada, que eu citado depois, ela libera grande quantidade de gás que estaria retido nas plantas, né, principalmente o gás carbônico. Então, isso intensifica o efeito estufa. As cidades, né, as regiões onde tem a maior quantidade de gases estufa ficam mais quentes, e isso causa muito impacto, né, principalmente na saúde da população. Um exemplo disso é a própria cidade de São Paulo, que era conhecida como a cidade da garoa, e hoje em dia a gente pode falar que é a cidade das 4 estações em um dia, né? De manhã é frio, de tarde cai o mundo, depois fica quente, depois esfria de novo, né? Então, essas variações, assim, de temperatura, do clima mesmo, que o clima vai tá se modificando, podem estar ligados diretamente com a questão do efeito estufa, né? Aí queimada, eu falei, fora a questão de queimada de mata, tem gente que queima também lixo, né? Fala, eu vou descartar meu lixo, eu não quero produzir mais lixo, então acho que é melhor jogar fogo, né? E é a pior coisa possível, porque além de você estar liberando tá transformando essa matéria em fumaça, que é gás carbônico também, é gás estufa, também tem muita toxina, que se inalada diretamente pode causar danos severos para a saúde, né, da população. E geralmente quem taca fogo perto de casas, né? Então é muito complicado isso, tem que tomar muito cuidado e ser evitado a todo custo. Fora isso, a questão da erosão, né? Que a gente vê todo ano, né? No começo do ano, no final, em dezembro, janeiro, fevereiro, épocas de maior quantidade de chuva. A questão de, por exemplo, construções próximas a morros, né? Quando você faz as construções em morros e você tira a vegetação, você está tirando a raiz desse material vegetal, ela sustenta a terra, né? Ela segura a terra. Quando você tira isso, a terra fica mais exposta, mais frágil. Quando cai muito volume de chuva, a tendência dessa terra é cair, né? É seguir a gravidade e erodir, né? Então, os deslizamentos que a gente acompanha aí todo ano, que é muito triste, causa muita perda material e perdas humanas, né?
estão causadas diretamente a essa questão, né, da remoção principalmente de mata ciliar, né, de matos em geral no morro, né? Questão de poluição que a gente comentou e questão de salinização, né? A má gestão dos nossos recursos pode acarretar em imensas perdas de material biológico que vão impactar diretamente as nossas formas de produção alimentícia. E aí, o que dá para a gente fazer, né? Aí a gente está falando de problemas muito amplos, né? São coisas muito grandes que às vezes fogem da nossa alçada como sociedade civil na periferia da cidade de São Paulo, mas tem coisas que a gente pode agir de maneiras diferentes que causam já um impacto positivo, né, se a gente seguir. Uma coisa é manter as nossas fontes de água seguras e limpas, evitar descarte de resíduos em corpos hídricos. Então, por exemplo, sabe que está com esgoto caindo no riacho, é cobrar das autoridades que que são responsáveis por esse esgoto errado, tem que cobrar, tem que correr atrás para que pare de acontecer e não seja irreversível, né? Como, por exemplo, o Tietê não é irreversível, mas é muito difícil todo esse processo de limpeza, né? Então, manter essas fontes limpas e seguras, porque a gente não pode esquecer que a água é um recurso finito, que a água potável é muito pequena quantidade em relação à água do mundo. A maior quantidade de água que a gente tem é a água salgada. O que resta de água doce, parte está congelada, né, no permafrost, e parte é o que a gente utiliza, né, e utiliza dessa maneira que a gente sabe como que fica. Então, repensar também repensar e agir de forma a reduzir a emissão de gases na nossa atmosfera. O que a gente comentou do consumo consciente está ligado diretamente a isso também. Porque se a gente, por exemplo, eu tenho um armário lotado de roupa e eu quero, tô triste, eu quero comprar roupa. Sabe? Você precisa disso? Você sabe quanto de água e quanto de gases são utilizados e liberados para a atmosfera durante a produção de uma blusa, por exemplo? É uma coisa muito maluca, assim, mas que realmente existe. Muita água utilizada pela indústria. Então, se a gente diminuir nosso consumo, a gente vai estar diminuindo também toda a liberação de resíduos poluentes, sabe? Questão de carro também, veículos alternativos são medidas que diminuem. É uma questão complicada, mas a questão de transporte público diminui também a emissão de gases, porque é menos um carro para estar levando menos gente, sabe? Que pode estar pegando transporte, mas infelizmente a gente sabe a qualidade que isso é hoje em dia. Mas vamos lá que está acabando aqui, gente. A questão da energia, como a gente falou, a gente vai estar passando por um problema aí de crise hídrica, né? Que isso acarreta problema na distribuição de energia. Então, utilizar fontes de energia renovável e limpa, energias renováveis e limpas, são alternativas que, por exemplo, já a diminuição do uso de energias fósseis, tal, que são recursos finitos e que liberam grande quantidade de gás carbônico, se reduzir isso já ajuda também muito, né? Então, existe uma coisa que tem algumas cidades que utilizam, que é muito interessante, e é simples, que é aquecimento da água do chuveiro por placas solares. Isso você já economiza uma energia gigantesca, porque a gente gasta muita energia no banho. Se todas as casas tivessem pelo menos isso, a água aquecida por luz solar, energia solar, já ajudaria muito, mas é muito complicado, né? E aí a questão que envolve bastante os Cs, né? Cuidar das plantas e dos animais, né? Então, cuidar, proteger as florestas, cultivar próprias plantas. Então, plantar uma árvore ajuda muito. A cada árvore plantada, na região que você plantar, você pode ter certeza que depois de um tempo, quando ela desenvolver, essa árvore vai estar filtrando o ar nessa região. A gente percebe isso na região do Jaraguá em comparação com o centro da cidade, sabe? O Jaraguá tem uma cobertura vegetal gigantesca
em relação ao centro da cidade, e a diferença na temperatura nessas regiões é gritante, né? No centro é super quente, aqui é mais fresco até. A questão dos animais, evitar o abandono, porque o abandono de animais, fora que é uma crueldade com o bichinho, né? Você pode estar fazendo com que ele interfira no meio ambiente também. Lá no parque, não sei quem já conheceu, quem já foi lá, já deve ter visto que tem muito cachorro abandonado lá. Esses animais podem acabar interferindo na unidade, começando a caçar animais que a gente protege lá dentro, né? Já teve situação de cachorro atacar coati, e aí o coati morrer, né? Tipo, não tem o que fazer, porque o cachorro, no instinto dele, ele vai atacar o bicho. Então é um impacto muito grande. E principalmente denunciar a atividade de caça ilegal. Acontece também no parque, sabe? O pessoal coloca armadilha pro bicho lá. Então é muito... É crime isso. A gente tem que evitar a todo custo. E como vocês falaram, né? Reciclagem, reaproveitar os itens. Eu vou dar uma cortada nisso agora, porque a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Tá acabando o nosso tempo aqui também. Vamos lá. E é isso. Como você pretende salvar a mãe natureza? Comece a fazer a sua parte hoje. Agora eu já vou deixar com o Patrick para ele já embicar com o tema final aqui da nossa conversinha. E aí depois a gente abre para conversa, pode ser? Que aí já quem tiver aqui vai, quem não tiver pode conversar aí com a gente, que tem até as 4. Pode ser? Então vamos lá. A gente tá com o tempinho meio curto, né? Então vamos direto para a oficina. Tá com o vídeo pronto aí? Então, só um minutinho, vou dar uma pausa aí rapidinho. Então, pessoal, a gente, para influenciar um pouquinho mais vocês e já iniciarem nessa jornada ecocidadã, né? Nós preparamos 2 oficinas muito interessantes para vocês, né? Uma delas vai ser a produção de uma composteira, né? Que não sei se todos aqui já conhecem, já ouviram falar desse material, né? A composteira é o local onde a gente pode destinar resíduos orgânicos. E que resíduos são esses? Restos de comida, casca de frutas, os resíduos que a gente costuma jogar no lixo direto como um todo, né? Então, é um destino legal que a gente pode estar fazendo com esses materiais, né? E a composteira é o local onde a gente pode estar destinando, né? E além disso, a gente vai trazer para vocês também um modelo de horta vertical autorrigável. Acredito que seja uma novidade aí para muitos também. Pode dar início. Vou estar aqui narrando para vocês, tá bom? Vamos lá então, como que faz uma composteira? Então, para isso, pessoal, vocês vão precisar de 3 recipientes, né? Aqui no caso a gente utilizou potes de sorvete, mas vocês também podem usar pote de margarina. Caneta ou marcador permanente, estilete ou tesoura. E por último, ferro de solda. Se vocês não tiverem esse material em casa, vocês podem também estar usando um prego aquecido, no caso. E lembre-se de ter bastante cuidado com o manuseio desses equipamentos. Se vocês não se sentirem com segurança, pede para o adulto fazer, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Primeiro a gente faz os recortes, né, depois de ter feito as marcações nas tampas. Lembrando que esses recortes nós faremos em 2 tampas. Uma vai ficar inteiriça, a gente não mexe nela. Depois nós fazemos furos laterais nos potes. Também serão feitos em apenas 2 deles. Nos fundos, né, para que escorra o chorume, que é gerado pela decomposição dos dejetos orgânicos. Né? Então é um subproduto que a gente tem no processo de compagem. Então esses furos, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eles são feitos para favorecer a decomposição aeróbia, que é com o auxílio do oxigênio. Então, as bactérias que utilizam do oxigênio para acelerar esse processo, né, acabam sendo favorecidas quando a gente realiza esses furos. E aí, então, só esperar num ângulo melhor. Opa, Volta um pouquinho, Rafa. Pronto, foi
mal. Aí, pode pausar aí. E essa aí é a nossa mini composteira já pronta. Então, reparem que como eu falei no início, os furos eles são feitos apenas nos 2 potes que ficam em cima. A tampa que fica no último pote, né? No último pote eu digo que fica mais acima, a gente não mexe nela, ela fica inteira. E os 2 que vêm abaixo, eles vão ter aquele corte no meio que é justamente para passar o chorume, que vai ficar armazenado nesse primeiro pote, que não tem nenhum furo. Esse chorume a gente pode estar utilizando também como um biofertilizante. Então, depois a gente pode fracionar, misturar com um pouco de água e jogar em alguma mesma planta que vocês podem estar utilizando para fazer a horta vertical. Isso aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, lembrando que a composteira é o local onde a gente destina os resíduos orgânicos e junta com terra que a gente pode encontrar em qualquer outro local, até mesmo comprar em alguma loja de produtos agrícolas e misturar com os produtos, né, esses restos de comida que a gente falou. Vamos então para a segunda oficina, que é da horta vertical auto-irrigável. Vamos para os materiais. Então, para isso, a gente vai precisar de uma garrafa PET de pelo menos 2 litros. Essa aqui a gente utilizou um pouco maior, ela é de 3 litros, mas vocês podem estar utilizando a de 2 litros, caso seja a única que tenha, não tem problema nenhum. Novamente a caneta, ou marcador. O estilete. Está um pouquinho lento, mas devagar sempre, né, gente? Barbante. O barbante vocês vão entender a importância dele, né? Um novo material em relação aos que a gente utilizou antes, né? E novamente o ferro de solda. Então, no início, com a garrafa ainda fechada, a gente faz os furos laterais. Lembrando que esses furos são feitos somente na parte de cima, mais próximo do gargalo da garrafa, né? Então, a gente faz de lado a lado, com furos intercalados. Também fazemos um furo no meio da tampinha, que é por onde vai passar o fio do barbante. Agora a gente faz o recorte mais ou menos no meio da garrafa. Então, com o estilete ou uma tesoura a gente corta no meio. Com muito cuidado para não cortar a mão. Exatamente. Importante. Aí, pessoal, a ponta da garrafa que a gente está cortando, onde fica a tampinha, vai ser o local que a gente vai utilizar para plantar. A outra metade, vocês vão entender mais para frente, mas a gente vai usar para colocar água. Aí agora a gente passa o fio do barbante. Eu não mostrei antes, mas nesse barbante é importante que a gente faça um nó no meio dele para que ele não saia por completo, né? Aí a gente joga de volta na garrafa, com o metade do barbante para dentro. Que aí o que acontece? A água, ela vai... Pode pausar um pouquinho, Rafael? Claro. Pode dar pausa aí. Mais para frente, onde tinha parado. Ainda estava bom. Aí, isso. Aí, pessoal, como vocês podem ver, o barbante ele vai ficar nessa outra metade do pote, onde vai ficar a água. E através de um processo físico que a gente chama de capilaridade, essa água ela acaba literalmente subindo através do barbante e mantendo essa terra úmida. Então a gente não precisa estar irrigando essa horta vertical todos os dias. É só a gente certificar que ainda tem água, né, nesse compartimento que a gente destina para isso. É algo que é bem simples, bem mais simples de se cuidar. E pode seguir. Aí vocês acharam que, caso alguém tenha achado que o composto ia ficar de lado, não. Ele vai ser utilizado para justamente levar nutrientes às plantas, né? Que são importantes para que elas fiquem saudáveis e continuem crescendo.
Então a gente cobre uma pequena porção da garrafa com o composto orgânico. Travando aí. Para entender? Acho que deu uma travada no do Patrick. Ali, só para falar, como foi colocado depois. Com terra que vocês podem pegar do... Acho que minha internet está falhando um pouco. Tá dando para me entender, Rafa? Deu para entender. Ali, só para falar, pessoal, que caso não pegou, foi colocado o composto, depois foi pegado terra, que pode ser a terra normal, qualquer terra, e aí foi colocada a planta. O barbante ficou ali no meio, e aí quando você coloca de volta ali na água, esse barbante vai levar a água mantendo a terra úmida, e assim a sua mudinha, sua plantinha vai permanecer viva. Certinho. Desculpa, pessoal, a minha internet aqui deu uma falhada nesse finalzinho, mas não se preocupem que a gente vai estar divulgando esse material também. Então, a gente vai estar preparando o áudio melhor também, vai, né, juntar com o vídeo, e vocês podem ter acesso, né, e aplicar isso dentro de casa quando vocês quiserem, tá bom? Então, não é algo obrigatório, mas é interessante também, né? Isso aí serve pra gente entender que a gente não precisa também estar saindo de casa para ter um contato com uma área verde, ir num parque ou em qualquer outro lugar que seja. Você pode trazer esse verde para dentro de casa também. Isso não deixa de ser um ato de ecocidadania. Então, pode ser um bom início para vocês aí. Sim. Só para a professora Milena levantou a mão, só para eu colocar aqui o comentário da Maria, A que ela Milena quer falar aqui sobre sobre a questão da queimada, né, que onde ela mora quase todo dia está com fogo, e além de prejudicar o meio ambiente, prejudica as pessoas que têm alergia. Realmente, a queimada, né, queimar lixo, tacar fogo que possa perder o controle causa muito problema respiratório. Quem já tem esses problemas fica fica agravado mais ainda. Professora, pode falar, fica à vontade. Estou antecipando minha fala, então, hoje, falar agora nessa última antes que vocês, para agradecer em nome da escola, né? São 3 palestras, foram palestras bem enriquecedoras. Eu acho que a gente só tem a ganhar essa parceria junto com o Parque. Agradecer o trabalho de vocês, a pesquisa que vocês fizeram aí para o pessoal da área de ciências humanas, sociais e suas tecnologias, que mudou o nome, né? Eles estão falando que gostaram aqui também. E colocar aquele desafio para os alunos, né? Então, o primeirão aí, que está aí presente, eu vou pegar o pé primeirão, porque é a minha sala de coordenação. Eu não tenho tempo ruim, não, já que os meninos já estão me conhecendo, já estão íntimos. Não é um desafio, é uma convocação. Eu quero ver composteira e quero ver a horta vertical de vocês. Porque os nossos professores também vão participar e vão produzir. Boa, professor. Então, mais uma vez, agradecer em nome da equipe, né? Agradecer os alunos que entraram, que participaram. E muito obrigada, meninos, por tudo que vocês fizeram hoje. Bom, a gente te agradece. Obrigado pela oportunidade também, né? Pessoal aí que participou, que assistiu. Espero que tenha aquilo que a gente apresentou, né? Que tenha sensibilizado alguma coisa, tenha causado alguma transformação. No mais, só já vou comentar, o parque está aberto para visitação, somente pela estrada até o pico. Então, a parte de baixo do parque, onde tem o casarão, as trilhas, ali ainda está fechado. Mas de terça a domingo, o parque está aberto a partir das 8 horas para ciclista, até as 10. Das 10 às 15 para pedestre e das 13 às 15 para subir direto com o veículo. Só para, caso tenha curiosidade, queira visitar lá, só não esquecer do uso obrigatório de máscara, álcool sempre, todo mundo se proteja. Vai passar essa pandemia, desde que todo mundo siga as recomendações.
novamente, obrigado por tudo aí, pela presença, pela participação. Patrick, se quiser falar. Ah, claro, não, faço as palavras do Rafa as minhas, né? É importante ressaltar que a gente tem que tomar os devidos cuidados enquanto a vacina não chega para todos, né? A gente tem que seguir cuidando da mesma forma, né? Que a gente vai conseguir justamente com essa ajuda coletiva, atravessar esse momento muito delicado que a gente está vivendo, né? Que a escola de vocês já é uma antiga parceira nossa, então, para que a gente possa estar ainda mais trazendo outras atividades legais como essa e voltar, com fé em Deus, às presenciais, então vamos se cuidar, né, gente? É isso aí, agradeço a presença de todos. Espero que vocês tenham saído aqui com uma mente bastante diferente e que isso tenha sido bastante enriquecedor para vocês, como a professora mesmo disse. Certo? Então, um grande abraço aí para vocês. Caso queiram, a gente acabou estourando um pouquinho o tempo, mas acho que dá para a gente tirar pelo menos uns 5 minutinhos aí de conversa, talvez, se alguém quiser falar. Não precisa ter vergonha não, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, estamos aí à disposição. Também se a professora topar, né? Também que já estouramos um pouco o tempo. Nenhuma dúvida? É isso, no chat. Se quiserem mandar no chat também, tá tranquilo. Tem até a presença do Grêmio, gente. Então vamos lá, vamos marcar a presença aí. Certinho, nenhuma dúvida. Então, é isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, um abraço aí para todos vocês. E quem sabe aí, né? Logo a gente possa estar juntos presencialmente, né? Possa estar tirando um dia de lazer no parque, né? Esperamos que isso aconteça o mais breve possível. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. No Muito mais, obrigado. qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Só chamar aí a gente. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.